a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, também colocando a questão do DPO, que o DPO ele não precisa ser uma pessoa física especialmente, ele também pode ser uma pessoa jurídica, e fazendo algumas outras alterações, algumas outras colocações em cima da lei. E aí vem o questionamento: olha, por que da proteção de dados? Por que a gente precisa proteger nossos dados pessoais? Uma coisa, a gente tem que sempre lembrar que essa proteção é para os nossos dados. É os nossos dados que estão sendo utilizados pelas empresas e elas estão ganhando dinheiro com isso. Então, não há de se surpreender, todo mundo já deve ter passado por alguma experiência similar. Se você entrar em contato com uma operadora de telefonia hoje e fizer lá um plano, não duvide que em 24 horas a operadora concorrente venha, ligue para você oferecendo um plano melhor com um preço mais em conta. Mas e aí? Como é que essa empresa ficou sabendo que você contratou um plano de outra empresa, de um concorrente? É justamente isso, elas vendem os nossos dados, vendem essas informações para o concorrente, certo? E de forma aleatória, sem nenhuma regulamentação. Então, a lei, ela vem justamente para determinar uma regulamentação, uma padronização. Pode acontecer isso? Até pode, mas tem que ser, a partir de agora, tem que ser dentro do processo da lei. Além disso, é importante a gente também estar relatando a questão de vazamento, né, de dados dentro da rede. Então, ataques hackers, criptografia, né, no caso ransomware, que é bastante frequente no nosso dia a dia aí. E o que a lei vem determinar? Que as empresas têm uma preocupação maior com segurança. Não só em relação comercial, para não vender as informações e tal, mas que elas protejam melhor os nossos dados. Se a gente fizer uma busca rápida, isso aqui são todas ocorrências do fim do ano passado, do começo desse ano. A gente não precisa fazer muita força para poder ver essa quantidade de notícia e espalhamento, independente se é empresa privada ou empresa pública. Todas elas acontecem, todas elas estão vulneráveis. Então, a lei também vem para que as empresas investam mais em tecnologia, em processos, em regulamentações, para melhorar seus níveis cada vez mais de segurança. Eu trouxe aqui um gráfico, para quem não conhece o CertBR, ele é um órgão nacional de regulamentação da internet. E aqui ele mostra para a gente, né, como registro de incidentes de ataques hackers. Entendeu? Todos esses incidentes foram reportados ao CertBR. E ele vem aqui de escala, desde 1999 até o 2018. A gente pode observar aqui que no ano de 2014 a gente teve aqui mais de 1 milhão de incidentes ocorridos aqui no Brasil, certo? Teve um maior pico, o ano que teve um maior pico. Em 2018 teve aí em torno de 670 mil ataques relatados ao CertBR. Esses ataques aqui, todas essas incidências, são relatadas de forma espontânea. E uma das coisas que a lei traz agora, que todas essas incidências agora, elas vão ter que ser catalogadas e vão ter que ser encaminhadas à NPD, que vai ser o órgão regulamentador agora, e responsável por isso. Então, só para a gente questionar um pouquinho, e agora, pensa qual a obrigatoriedade de se comunicar à NPD, qual o tamanho, quanto vai crescer esse gráfico aqui? O ano de 2020, 2021, tem muita coisa aqui que acontece no Brasil que não está aqui relatado, que está oculto. Então, vai ser interessante a gente estar observando nos próximos anos como vai haver o crescimento dessa relação aqui, no caso de incidentes reportados. Entrando um pouquinho na lei, para a gente começar a falar sobre a lei, então, a lei, uma das coisas importantes para a gente colocar, questão de conceitos. A
a lei ela determina os conceitos para dados pessoais, dados sensíveis, anonimizados, dados públicos, né? Justamente prevendo que uma padronização desses termos, para que haja uma linguagem comum de conversação entre qualquer empresa ou governo que for conversar sobre a lei. Agora está tudo dentro dessa padronização. Ela traz também alguns princípios, né, para a proteção de dados. O que seriam esses princípios? Seriam mecanismos de segurança para a proteção de dados. Então, as empresas vão poder utilizar desses mecanismos para prover essa proteção. Falar um pouquinho sobre o Data Protection Officer. Quem que é esse cara? Esse cara aqui, ele é o responsável por planejar, implementar e manter a empresa adequada à lei. Tá? Inclusive, na MP 869, que foi votada agora essa semana, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, foi aprovada. Então, agora ela também dá uma permissão para que não só pessoas físicas atuem como DPO nas empresas, mas também pessoas jurídicas podem atuar como DPO. E o que esse cara faz dentro da empresa? Certo? Então, ele é responsável por toda essa parte de processo de implementação e cuidar disso. Então, por exemplo, uma notificação obrigatória de incidentes. Certo? Quem é responsável por notificar a NPD? É o DPO. Esse aqui é uma das responsabilidades dele. Então, ele tem que, além dessa... Como é que ele vai fazer essa notificação? Ele vai fazer essa notificação através de um relatório de impacto de privacidade, que é um DPIA. Então, para toda e qualquer violação de dados pessoais, tem-se obrigatoriamente se fazer um relatório de impacto. Tá? E, a partir desse relatório de impacto, vai se analisar qual foi como foi grave a perda ou a incidência dessa violação de segurança dos dados pessoais, certo? Comunicar isso à NPD e, além disso, se for uma medida grave, ele tem que comunicar o titular dos dados. Então, nós que somos os titulares dos dados, nós também temos que ser comunicados se essa incidência for muito grave. Então, a empresa, ou ela vai ter que ligar, mandar um e-mail, ou fazer, de repente, se for uma massa muito grande, até anunciar na TV, num comercial falando sobre essa perda dos dados que aconteceu na empresa. Aí a gente fica questionando o quanto isso deve ser penoso para a empresa, certo? O quanto isso deve agravar a imagem, estragar a imagem da empresa junto ao mercado. Se ele tem uma perda de dados e tem que comunicar aos titulares dos dados dessa perda. Além disso, tem a questão do registro de atividades de tratamento, que também é responsabilidade do DPO. O que seriam esses registros? Todo e qualquer tratamento e processamento de dados, ele tem que ser comunicado ao DPO e ele vai fazer o devido registro desse tratamento. Como assim tratamento? Vamos pegar uma empresa de marketing, por exemplo. Uma empresa de marketing, ele vai lá pegar os dados de clientes para poder fazer uma campanha publicitária, entendeu? Ou o RH das empresas vai pegar os dados dos funcionários para, com esses dados dos funcionários, poder fazer alguma campanha interna dentro da empresa, redução de custo, alguma coisa assim. Então, tudo isso é tratamento ou processamento de dados. E isso tem que ser relatado para o DPO, tem que ser comunicado para ele, e isso tem que ser armazenado dentro da empresa. Padrões de segurança da informação.
O que são esses padrões? Né? As empresas elas precisam definir um modelo de governança de segurança da informação e incorporar as melhores práticas de mercado em seus processos. Então, as empresas têm, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua demanda interna, porque isso aqui não existe hoje uma regra para todo mundo. Isso aqui não é um padrão, não existe um padrão a ser seguido. Tá? Então, cada empresa ela tem um perfil diferente. Ela tem uma forma de trabalhar, um jeito, uma cultura diferente. Então, a empresa ela tem que criar essa cultura de proteção de dados e estabelecer esses processos internamente. Privacidade por design e privacidade por default. Certo? Privacidade, além de ser um requisito do negócio, isso aqui é extremamente importante a gente tá falando, por quê? Certo? A privacidade ela vai ter que passar a ser algo que a empresa vai estar inteiramente preocupada com isso no dia a dia dela. Isso tem que fazer parte da cultura da empresa. A gente vai ter que elevar o nível para chegar a esse ponto. Então, ela vai ter que ser um requisito do negócio, deve ser obrigatoriamente incorporado nos processos que envolvam o tratamento de dados pessoais. Penalidades, certo? Hoje, a LGPD ela prevê uma multa de 2% do faturamento anual, podendo chegar ao teto máximo de 50 milhões de reais. Porém, tem um detalhe muito importante aqui. Essa multa ela é por processo. Então, dependendo da criticidade, né, a empresa ela pode ter 1, 2, 3 processos rodando. Então, isso é bastante agravante. Né? Então, mais um motivo para as empresas pensarem em proteção de dados e estarem procurando cada vez mais se adequar à lei. Período de adaptação. Então, de acordo com a MP 869, nós temos até agosto de 2020 para estar se adequando à lei. Então, esse é o prazo máximo. A partir de agosto de 2020, já vai começar a haver fiscalizações da Agência Nacional de Proteção de Dados e, com isso, pode haver aplicação de multas, sanções, entre outras coisas. Falando agora um pouquinho, eu levantei uns tópicos que são dados sensíveis, certo? O que são os dados sensíveis? Certo? São dados que tem que ter um cuidado maior, as empresas têm que ter um cuidado maior ao trabalhar com esses dados, ao ter esses dados armazenados dentro da empresa. Então, orientação sexual é um dos dados sensíveis, certo? Raça e etnia também, religião, opinião política, dados genéticos, dados biométricos. Aqui em dados biométricos é importante anotar que não só a digital, mas a face também é um dado biométrico e até mesmo para se evoluir para a íris também é um dado biométrico. É importante a gente estar colocando isso como exemplo. E dados de saúde. Então, esses dados sensíveis, certo? Eles não podem ser tratados dentro da empresa, a não ser que tenha, eu vou estar falando mais à frente, sobre algumas condições para que isso aconteça. Uma delas, por exemplo, é questão de vida ou morte. Se uma pessoa estiver em questão de morte, precisando de algum órgão, por exemplo, de doação de um órgão, e aí você pode consultar um banco de dados para poder pegar aquelas informações e tratar elas para poder descobrir um doador para essa pessoa. Isso aqui é extremamente importante a gente ter a conceituação, certo? Violação de segurança e violação de dados. O que é isso? Tá? É bom demais a gente poder diversificar
saber diferenciar isso aqui, que é justamente o quê? Violação de segurança é todo e qualquer incidente de segurança. O que seria um incidente de segurança? Vamos colocar uma questão, por exemplo, um servidor da empresa que, porventura, tem um HD queimado. Certo? Esse HD, ele continha dados pessoais ou não? Se ele não continha dados pessoais, ele é uma violação de segurança. Agora, se ele contém dados pessoais, ele passa a ser uma violação de dados. Isso, para isso, né, o DPO, ele tem que ter todas essas informações, ele tem que conhecer a empresa, ele tem que saber do departamento de TI, tudo que rola ali dentro. Vamos colocar um servidor de impressão, por exemplo. O servidor de impressão ele não tem dado pessoal. Ele está ali só para fazer um serviço de impressão e controlar ali a impressão que é feita. Porém, um servidor controlador de domínio, ele tem todos os usuários ali cadastrados, ele está cheio de dados pessoais. E aí, dentro da lei, você tem que especificar, certo? O que você vai fazer a partir do momento que houver uma violação de segurança? Quais são os procedimentos que você vai ter que seguir? O que você vai ter que realizar? Por exemplo, o HD vindo a queimar, o que você vai fazer com ele? Você vai descartar ele de qualquer forma? E se você descartar ele de alguma forma, não corre o risco de alguém encontrar esse HD e porventura tentar recuperar os dados que estavam ali dentro? Então, tudo isso a gente vai ter que se preocupar a partir de agora. A gente vai ter que documentar, tratar isso, colocar isso no papel e seguir a risca, a regulamentação. Então, a gente vai ter que pegar esse HD e vai ter que destruir. Vai ter que arrumar uma forma de destruir esse HD de alguma forma. Para quê? Para que não há nenhuma chance de que esses dados que continuam ali dentro sejam de alguma forma recuperados. Privacidade por design, privacidade por default. Isso aqui é bastante importante, principalmente o pessoal da área de desenvolvimento, pessoal que trabalha com análise de dados, tá? Isso aqui vocês têm que estar inteiramente atentos a isso, tá? O que é isso em si? É você pensar a privacidade, quando você pensa ela, a privacidade por design, é a privacidade desde a concepção, desde o projeto inicial. Você já vai pensar na privacidade. E aí eu trago aqui um exemplo bem bacana que dá para a gente enxergar isso de uma forma mais transparente. Então, aqui eu tenho o projeto de desenvolvimento do carro. E desde o projeto inicial já é analisado a parte de segurança desse projeto. Então, eu tenho aqui os sensores para poder acionar os airbags, eu tenho aqui a barra de proteção lateral para poder proteger melhor o condutor, entre tantos outros detalhes. Então, o que a indústria faz hoje, automobilística, ela faz hoje já, desde o padrão, nós também, na nossa área de TI, também vamos ter que pensar desde a concepção do projeto. Vai desenvolver uma aplicação, vai desenvolver um aplicativo novo para Android ou para iPhone, precisa pensar a privacidade desde o começo. E o que seria a privacidade por default? É quando você já tem, por exemplo, qualquer campo, qualquer interação com o usuário, com o titular dos dados, que envolva privacidade, essa interação já esteja marcada como negativa. Então, quem que pode dar permissão para que você, através do seu aplicativo, utilize ou não os dados do cliente? É o titular dos dados. Ele pode fazer isso. Então, as opções você já tem que vir marcadas por padrão e negativo. E aí o titular, porventura, marcar como positivo, concedendo, né, o uso dos dados. Hoje em dia está cada vez mais frequente, se vocês navegar um pouquinho na internet, vocês vão começar a ver no rodapé das páginas web aqueles avisos de cookies.
Então, aqueles avisos de cookies, eles já são um movimento das empresas de adequação à privacidade, por design e por default. Então, você acessa o site, ele vai te informar quais cookies que estão sendo utilizados por aquele site e te pedir permissão, se você permite que aqueles cookies sejam utilizados ou não. Por que isso? Porque os cookies, eles contêm nossos dados, os dados, os dados que a gente está usando para navegar dentro dos sites. Então, todos os sites agora, de acordo com a lei, eles vão ter que apresentar essa opção para a gente, do bloqueio de cookies e dentro desse padrão, por design e por default. Falar um pouquinho agora sobre quais técnicas que eu posso estar utilizando dentro da lei para poder trabalhar com dados, para poder fazer processamento de dados, certo? Uma dessas técnicas é justamente a pseudonimização. O que seria isso? Aqui no caso a gente tem uma tabela, vamos dizer assim, de dados, onde eu tenho aqui dados de aluno, vamos colocar uma faculdade. E dentro desses dados aqui, eu tenho a tabela nativa, com os dados reais do aluno, e eu tenho uma tabela pseudonimizada, certo? O que tem nessa tabela? Os dados aqui, por exemplo, de nome e endereço, eles são meio que maquiados. Eu estou maquiando eles. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu tenho que o pessoal do RH precisa dessas informações para fazer algum tratamento. Só que o pessoal do RH não precisa saber qual que é o nome e qual que é o endereço dessa pessoa real. Certo? Ele não precisa saber dessa informação. Ele precisa das outras informações. Precisa saber a idade, renda familiar, qual que é a nota desse aluno, entendeu? É isso que ele precisa saber. Então aí a gente consegue criar aqui dar uma escondida, vamos dizer assim, desses dados pessoais que não precisam ser tratados. Uma outra técnica que é importante também, que a gente pode estar utilizando, é a anonimização. Aqui no caso da anonimização, né, eu tenho a tabela real e aqui nos dados anonimizados eu removi aqui nome e endereço de forma completa. Em idade, eu não coloco mais a idade real, eu coloco só um valor de referência. Em renda familiar também um valor de referência e na nota também um valor de referência. Então, dessa forma, não tem nem como, de repente, fazer uma engenharia reversa e descobrir quem que é o titular dos dados. Por quê? Esse aqui, ele vai ter esses valores em grupos. E aí ele vai poder trabalhar e fazer o tratamento desses dados. Então você minimiza qualquer tipo de risco de perda de dados. Conceito de proporcionalidade e subsidiariedade. Isso aqui é também um outro conceito que é extremamente importante a gente estar por dentro para poder trabalhar com a lei. Tá? Então, o que é o conceito de proporcionalidade? É o conceito de proporção. Então, você vai trabalhar com os dados dentro de uma proporção, certo? Então, você vai tentar trabalhar dentro daquilo que você precisa, não mais que isso, ou menos. Só aquilo que é o objetivo principal. Então, você vai trabalhar com os dados de forma menos intrusiva possível, certo? Para você trabalhar dentro da proporção. E o conceito de subsidiariedade, certo? Se você perguntar, antes de fazer o tratamento dos dados, existem outras formas de alcançar esse objetivo? Eu posso alcançar as informações que eu preciso sem a totalidade dos dados ou sem precisar processar esses dados? Então isso aqui é importante para a gente poder estar atuando no dia a dia e trabalhando com a lei, a adequação da lei. Eu trago também 10 motivos
dentro da lei, certo? Para o processamento de dados. Para a gente poder processar esses dados dentro da lei. Então, o primeiro deles, consentimento do titular. A partir do momento que o titular ele te concede direito para a utilização daqueles dados que ele te forneceu. Além disso, para ele te dar no caso, o consentimento, você precisa esclarecer para ele de forma simples, objetiva e direta como você vai processar esses dados. Certo? E você não, a partir do momento que você tem um consentimento, você não pode mudar essas regras. Isso tem que ser do começo ao fim. Se você mudar essas regras, você perde o consentimento do titular dos dados. Cumprir uma obrigação legal. Então, também, para cumprir uma obrigação legal, você pode fazer o processamento dos dados. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei. Então, de acordo com outras leis, você pode também estar trabalhando processando esses dados. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, órgãos de pesquisa, eles estão abertos a trabalhar com os dados pessoais, desde que cumpra o objetivo de estudo e que estejam anonimizados. Isso aqui é extremamente importante. Execução de um contrato. Então, quando a gente tem um contrato, tanto na empresa pública quanto privada, então, para a execução de um contrato, eu também posso estar trabalhando com esses dados, tratando esses dados pessoais. O exercício regular dos direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular do terceiro. Isso aqui vem lá atrás que eu comentei. Em caso de vida ou morte, você pode estar fazendo o tratamento dos dados. Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias. Quando necessário, para proteger os interesses legítimos do controlador ou do de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção dos dados pessoais. E para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto da legislação pertinente. É importante ressaltar que todos esses itens que estão aqui relatados, a gente tem a imagem da NPD ainda. A NPD, ela vai dar mais informações para a gente no futuro, que ela ainda não foi criada, foi aprovada agora essa semana a criação, mas isso aí vai ser um processo ainda que até agosto do ano que vem. Então, a NPD, ela tem um dos papéis dela é nos orientar melhor como atender essas exigências. Ficando dúvidas, pendências, alguma coisa, a NPD ela vai estar nos auxiliando para poder entender melhor isso aqui e regulamentando melhor a lei. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de aplicação da lei. A gente teve agora, há pouco tempo, certo? O caso do Canva, que houve um vazamento de 139 milhões de usuários. Né? Então, houve esse vazamento, isso se tornou público e eles fizeram lá, deve ter feito lá um DPIA internamente e vendo que havia uma gravidade muito grande no vazamento desses dados, eles comunicaram, certo, todos os titulares dos dados. Nesse caso aqui, foi por e-mail. Então, ele comunicou por e-mail que houve, no site
do Canva está lá também de forma pública, onde você pode acessar lá e ver essa comunicação relacionada à invasão que eles tiveram lá e à perda dos dados pessoais. Um outro exemplo é da Flipboard, que também é extremamente recente agora, acabou de acontecer, entendeu? E eles também fizeram um comunicado informando o que aconteceu, quais foram os problemas, qual a perda, dando todos os detalhes. Então, esses dois exemplos são exemplos de adequação à lei. Eles seguiram os procedimentos e tiveram que comunicar os titulares dos dados. Eu trago aqui, no caso, um mapa mundi, onde a gente consegue enxergar aqui bem de forma legal e visual como que estão os países em relação à adequação à lei. Então, eu tenho aqui, em primeiro lugar, os países da Europa, que estão nessa cor mais escura, que já estão eles já estão adequados à lei. Em segundo momento, esse azul mais claro, que no caso, que é os Estados Unidos e Canadá, que eles estão, no caso, eles já estão mais avançados em adequação, mas ainda não estão adequados totalmente. Eles estão no processo avançado, mas não estão adequados totalmente. No terceiro, que é esse rosa mais escuro, são países que têm autoridade nacional, no caso a ANPD, e as leis implementadas. O roxo mais claro aqui, onde nos encontramos, né, o Brasil, a Rússia, China, entre os países da Ásia, a gente tem apenas as leis implementadas. E os branquinhos aqui, no caso, quem não tem nenhum tipo de lei, nem nada implementado referente à proteção de dados. Então, é isso, pessoal. Para dar um overview, para vocês conhecerem um pouco mais a lei, é claro que isso aqui não acaba por aqui, ela é muito mais avançada, mas aí precisa debruçar estudos, aí a gente precisaria de um tempo a mais para estar discutindo um pouco mais, e aí fique à vontade, está aqui meu contato, caso vocês podem estar me adicionando aí. Se quiser me mandar um e-mail posteriormente, querendo conversar mais sobre a lei e tudo mais, fiquem à vontade.